Bom, então vamos aqui para o restinho daquela aula lá que ficou faltando, que é sobre hibridização. Hibridização é a mistura de orbitais atômicos que aparece particularmente no carbono e é responsável pela enorme variedade de compostos que envolvem carbono. Ok? É a mistura, no caso do carbono, dos orbitais 2s e o 2p dele. Muito bem. Tem esse videozinho aqui bem simplesinho aí que vocês podem dar uma olhada depois para. É basicamente essa coisa aí que eu vou falar aqui agora, mas enfim, tem um videozinho. Então, essa é a situação aqui dos orbitais atômicos do carbono. Ele tem o orbital 2s aqui preenchido, com uma distância de uns 9 eletronvolts, que para padrões assim de formação de ligação química não é uma distância muito grande, dos orbitais 2p, que são parcialmente preenchidos. Né? Só tem 2 elétrons ali naqueles três orbitais. O carbono mistura esses orbitais, esses 4 orbitais atômicos aqui, de 3 modos distintos. São as chamadas 3 hibridizações, sp, sp2 e sp3, que a gente vai ver, para formar 3 tipos de orbitais atômicos híbridos. Né? E alguns exemplos de moléculas que usam, né, esse tipo de hibridização são essas aqui. Aqui está ilustrado só, né? Umas moléculas bem simples. Aqui é o etano, que é o pretinho é o carbono sempre, o branquinho é o hidrogênio. Nesse caso aqui, como a gente vai ver, o carbono tá misturando esses 4 orbitais aqui de uma maneira sp3, que se chama. No caso do eteno, ele está misturando, cada um dos dois carbonos está hibridizado em sp2. E no caso do etino ou acetileno, ele está hibridizado sp. Ok? E isso dá uma enorme variedade de possibilidades. Por exemplo, só aqui com 2 carbonos, com 2 carbonos de hidrogênio, você tem esses 3 tipos de compostos diferentes. Né? Isso não acontece com outros tipos de átomos, né? Mas acontece com o carbono porque ele tem essa digamos assim, vantagem essa proximidade desses orbitais aqui que permite ele formar orbitais atômicos com direcionalidades, como a gente vai ver, bem variadas. Né? Então ele pode formar ligações carbono-carbono simples, duplas ou triplas, ou misturas. Né? Por exemplo, tem essas moléculas circulares também, ele consegue formar esse tipo de coisa, né? Com uma alternância de simples e duplas aqui, né? Isso é o benzeno. E essa outra coisa aí, que nem tem nome aí, mas que mistura tudo. Aqui tem ligações simples aqui, ligações duplas entre carbonos e ligações triplas. Okay? Esse carbono está hibridizado sp3. Esses 2 carbonos aqui destacados estão hibridizados em sp2. E esses 2 aqui estão hibridizados em sp. Você pode misturar essas hibridizações, alguns carbonos na molécula de um jeito, outros de outro. É isso que dá a enorme quantidade de moléculas orgânicas que existem na natureza. Okay? Essa proximidade, em última análise, é essa proximidade energética que está aqui do carbono. Ok, então no caso da hibridização SP, ó, o que acontece é que o carbono mistura, né, um dos orbitais, que a gente pode escolher como sendo o PZ, com um orbital S, né, e aí forma 2 orbitais atômicos, pega esses 2 aqui, como eu já vou mostrar, ele soma os 2 orbitais e subtrai e forma 2 orbitais atômicos diferentes. O Px e o Py são os mesmos de antes, né? E redistribui os elétrons, os 4 elétrons dessa maneira. Né? E aí é o que acontece nesse caso aí, que desses orbitais aí, atômicos, desses 4 orbitais atômicos, pode fazer ligação química com orbitais atômicos de outros átomos. Né? Se você atentar aqui o que acontece do ponto de vista do carbono, você vê que a energia dele aumentou. Né? Porque esses 2 elétrons que estão aqui, eles continuam na mesma posição energética, né? Não sofreram alteração. No entanto, esses 2 caras aqui que estavam um pouquinho mais abaixo ali no nível S, passaram a ter, por conta da mistura com o orbital PZ, né, estão numa energia entre a energia do 2P e a energia do 2S. Então a energia do átomo de carbono hibridizado é maior do que a energia do átomo de carbono não hibridizado. Mas aí você pergunta, por que ele forma isso? Ele forma isso porque ao hibridizar, ele consegue fazer ligações químicas extremamente vantajosas que faz abaixar a energia total da molécula, né, em relação à energia do átomo. Então é como se assim, o átomo paga um pouquinho de dinheiro assim para formar ligação química, mas depois quando ele forma a ligação química ele ganha um monte de dinheiro ali na formação da ligação química, entende? Essa é a pinta dos orbitais sp, tá aqui o orbital S é uma esferazinha, o orbital P é esse 8 aqui, né, positivo lá em cima e negativo aqui embaixo. Quando você soma
esses dois caras, você obtém um lobo positivo grande ali na direção Z e um lobo negativo pequenininho. E quando você subtrai, é o contrário, né? Esses dois bichinhos aqui são esses dois aqui, esse tracinho e esse tracinho, né? Essa bolota que está aqui é o orbital S original e esse 8zinho é o orbital PZ original, ok? E aí, o que ele faz com esses dois orbitais atômicos aqui? Ele pode formar essa molécula aqui que a gente já viu, né? O etino, né? O acetileno. Está aqui os dois carbonos, tá vendo? O orbital PX aqui ele está intacto, o orbital PY está intacto, tem um elétron em cada um deles. Esse lobo que está aqui seria esse orbital SP aqui, e esse lobo que está aqui seria esse outro orbital SP, né? Então você está vendo aqui, apesar do número de lobos ser meio enganoso, você está vendo aqui 4 orbitais atômicos, o PX, o PY, um dos SPs e o outro SP. E cada um deles supostamente tem um elétron e consegue formar uma ligação química, um orbital molecular com outros átomos que se aproximem. No caso em questão aqui é o orbital 1s desse hidrogênio, de um lado e do outro, né? E os próprios carbonos, né? Esse orbital SP desse carbono se liga com aquele orbital SP do outro carbono, formando uma ligação química. Aí a pinta dos orbitais moleculares é essa que está mostrada aqui, né? Tá meio confuso isso aqui, né? Mas enfim, essa salsicha aqui em cima e essa salsicha aqui embaixo é a ligação π dos orbitais px. Essa salsicha aqui e aquela outra ali atrás é a ligação π dos orbitais py. E essas duas nuvens aqui que ele não representou unificadas, né, seria a ligação, o orbital molecular desse orbital atômico sp com aquele ali. Formaria uma nuvenzinha, eu não sei porque que ele desenhou assim, mas enfim, formaria uma nuvenzinha é, única ali no meio dos dois carbonos, né? E esse lobo aqui com esse lobo com o S do hidrogênio também se unem, não formam um troço que nem ele desenhou, né? Mas enfim, se unem formando essa ligação química aqui, entendeu? Isso aí é a hibridização sp, ok? E a hibridização sp2? A hibridização sp2, como o nome diz, usa dois orbitais p, mistura, né, dois orbitais p com o orbital s, formando três orbitais híbridos sp2, que estão numa energia intermediária também, né, entre o s e o p. E aí, quando você redistribui os quatro elétrons, você também dá a impressão que o átomo ganhou energia, né? Mas a orientação desses orbitais sp2 aqui permite fazer ligações químicas bem favoráveis com outros átomos, né? Aqui está a pinta dos orbitais atômicos, dos orbitais híbridos, né? Os sp2, esse lobo que está aqui seria esse tracinho, por exemplo, um dos tracinhos, esse outro lobo aqui seria o outro, e esse outro lobo aqui seria esse outro aqui. Lá na lista você vai ver exatamente por que esse ângulo é 120, tal e coisa. Lá na lista você vai ver como é que exatamente se mistura os orbitais px e py com o orbital s, né? Mas forma característica dele desse orbital de 120, esse ângulo de 120 graus. Então, tem um orbital atômico aqui, outro ali, e o PZ aqui em pezinho ele não desenhou, né? E é essa hibridização que acontece na molécula de C2H4, do eteno, né? Você vê aqui os orbitais, um dos orbitais sp2 aqui, pronto para fazer a ligação química ali com o orbital 1s daquele hidrogênio, mesma coisa aqui. Aqui ele desenhou unificado, né? Tem esse lobozinho aqui, sp2 de um dos carbonos, forma uma ligação sigma com o lobo correspondente do outro carbono e assim vai. E os orbitais pz, né, aqui em pezinho, que ele, né, forma esse outro orbital aqui, que ele não desenhou em cima ali para não ficar muito confuso, né, forma esse outro orbital molecular aqui. Isso aqui é a mistura do pz de um dos carbonos, que tem um elétron, com o outro pz do outro carbono, né, forma essa mistura ligante que está aí. Aí você diz que os dois carbonos estão ligados por uma ligação dupla, né, uma ligação sigma, entre dois orbitais sp2 e uma ligação π entre os dois pz. A última hibridização é sp3, onde você mistura os três p's com o s, formando esses quatro orbitais aqui de mesma energia, sp3, cuja pinta são esses lobos. Aqui está o s ali, né, uma esferinha, e os três px e o py pz mostrados, né? Lá na lista você vai ver exatamente como é que eles se misturam, qual é o coeficiente na combinação linear de cada um deles, né? E aí forma esses lobozinhos em direções, formando um tetraedro, né? Uma pirâmide de base triangular, né? Nos eixos de uma pirâmide de base triangular. E o ângulo é exatamente o ângulo entre os vértices
de um tetraedro regular, né? 109,5 graus. Ok? E aí então tem um elétron aqui, esse é um orbital atômico, tem outro orbital atômico ali, tem outro orbital, um outro elétron aqui nesse outro orbital atômico e outro ali. É isso que forma o CH4, o metano, né? O metano é isso, você pega 4 hidrogênios, exatamente nas direções tetraédricas, e forma uma ligação sigma do sp3 do carbono com o 1s do hidrogênio, o sp3 do carbono com o S do hidrogênio e tal coisa, forma o CH4. No caso do C2H6, do etano, né, os dois carbonos estão hibridizados dessa forma também, e um dos lobos aqui é orientado, aqui né, forma uma ligação sigma, e os outros três lobos acoplam com hidrogênios, né, formam C2H6. Okay? E essa é toda a riqueza do carbono. Você consegue fazer isso meio que sem limite nenhum. Você consegue empilhar carbonos, empilhar, quer dizer, concatenar carbono, sair ligando carbono com dupla simples, tripla, e consegue fazer milhares e milhares e milhares de tipos de ligação química, variando, né? A hibridização, faz uns carbonos com hibridização sp, outros com sp2, outros com sp3, não tem praticamente limite nenhum. Né? E aí você forma essa é a origem da variedade dos compostos orgânicos, é essencialmente essa possibilidade que o carbono tem, que em última análise está associada à proximidade energética desses dois orbitais atômicos aqui. Orbitais moleculares na prática, eu vou pedir para vocês acessarem esse site que está aqui, né? E nesse site que está aqui, é bem simplesinho o site, você já vai ver quando você acessar, você consegue, se você fornece a fórmula de uma molécula, aqui esquece o carbono, tá? A história da hibridização acabou aqui, né? Então eu estou falando só como é que você constrói orbitais moleculares, como é que você, na prática, né, obtém orbitais moleculares, né? Você fornece a fórmula da molécula que você quer, ou o nome, você pode escrever H2O, ou water, né? E ele vai, em geral, às vezes ele pode errar aqui, mas enfim, em geral ele acerta e desenha lá a molécula em 3 dimensões. Você pode aí rodar a molécula, é bem bacaninha, você consegue ver a estrutura tridimensional da molécula. A molécula já aparece com a geometria otimizada. A geometria otimizada é jargão para dizer que todos os ângulos das ligações e se a ligação é dupla, tripla e o tamanho das ligações já está tudo certinho ali, né? E aí você clica num botãozinho lá que aparece que se chama Calculate Properties e depois você deixa ele fazer a conta, lá leva 2 segundos e depois você seleciona a aba Molecular Orbitals para ver a cara dos orbitais moleculares. Né? E os comentários são esses aqui. O número de orbitais moleculares que o cálculo produz é igual ao total de orbitais atômicos incluídos no cálculo. Né? Você tem que, mas isso nesse aplicativozinho aí não é óbvio que orbitais atômicos ele inclui no cálculo. Você meio que infere a partir do resultado. Né? Você vê lá, ele vai listar todos os orbitais moleculares, e você conta lá quantos tem, e aí você infere que orbitais atômicos de cada átomo ele incluiu no cálculo. E ele sempre inclui até orbitais ocupados, tá? Não tem restrição a isso, não. E aí, para você saber até que orbitais moleculares estão ocupados e que orbitais estão vazios, né, você tem que saber quantos elétrons você tem. Né? Então, o número de elétrons que você tem é determinado pelo número de orbitais atômicos que ele incluiu no cálculo. Né? Então, você preenche mentalmente os orbitais moleculares com o número total de elétrons de valência que foram incluídos no cálculo, que você inferiu aqui nesse passo aqui de cima. Né? E aí e o bom desse negócio é que você não precisa prever hibridização nem coisa nenhuma. Ele faz todos os cálculos. É assim que na prática se estuda na estrutura eletrônica de moléculas. Obviamente os cálculos que se fazem para valer mesmo não são tão simplesinhos quanto tem aqui nesse site aqui, mas enfim, dá para ter uma ideia, né? Então você vai praticar isso, você vai acessar aqui esse site que está aqui e vai digitar lá na molécula CO2, tá? Exatamente assim, dá Enter, e aí você vai ver que vai aparecer ali a molécula de CO2, já com a ligação dupla entre o carbono e o oxigênio e tal coisa. Né? E aí depois você vai pedir para ele gerar os orbitais moleculares e você vai ver que vão aparecer uma lista com 15 orbitais moleculares. E aí a conclusão, por que obteve 15 orbitais? Então, significa que o total de orbitais atômicos que ele incluiu no cálculo foi 15. Né? Então, como é que dá 15? Então, acontece que ele inclui 5 orbitais atômicos de cada oxigênio. Que orbitais? O 1s, ele inclui no cálculo o 1s,
do oxigênio, que é um nível até bem profundo, tá? Não, nem precisaria incluir, mas ele incluiu. Um 1s, o 2s e os 2p. Né? O 2px, o 2py e o 2pz. São 5 orbitais atômicos de cada oxigênio. Né? São 2 oxigênios, então estão 10 orbitais atômicos. E aí está sobrando 5. Né? Desculpe, são 15, eu falei besteira, aqui está escrito errado. Né? E 5 orbitais atômicos do. Aqui está escrito errado, desculpe. E 5 orbitais atômicos do carbono, que são o 1s também, o 2s, o 2px, o 2py e o 2pz. Ok? Está errado aqui, aqui é 5. Ele trata o oxigênio e o carbono do mesmo jeito. E aí foram incluídos, portanto, a minha conta aqui está errada, né? Foram incluídos, portanto, 8 elétrons de valência de cada oxigênio. Por quê? Porque o 1s do oxigênio tem 2 elétrons, o 2s tem 2, e esses 2p todos aqui têm 4. Né? Tem 4 bichinhos, então 2 mais 2 mais 4, então 8. Então cada oxigênio contribui para o preenchimento lá dos orbitais moleculares com 8 elétrons. E o carbono, aqui está errado, aqui é a minha conta de novo, né? Como ele inclui o 1s, o 2s e os 2p do carbono, ele inclui todos os elétrons do carbono. Né? E, não, na verdade é isso, ele inclui todos os elétrons do oxigênio e todos os elétrons do carbono. Né? É simples assim. Então são 8 elétrons para cada oxigênio, dando um total de 16, mais os 6 elétrons de valência do carbono, dando um total peraí, como é que é? 8 mais 8, 16, mais 6, 22, né? 22 elétrons. Então aqui está errado, é 22 elétrons. Esses 22 elétrons ocupam os 11 primeiros orbitais moleculares. Então, daquela lista de 15 orbitais moleculares, os 11 primeiros estão ocupados e os 4 superiores estão vazios. Então experimenta lá, vai nesse site aí, clica, qualquer dúvida aí me pergunta.